Obrigado aí pela presença de todos vocês. Só fazendo uma pequena correção à informação do Vitor, eu não sou psicólogo ainda. A Multivix, ela ousou um pouquinho hoje e mandou para vocês um aluno do 8º período de psicologia. E eu ainda não estou com a formação completa. Mas tem uma razão específica para isso. A Adriana me convidou, eu fico lisonjeado pelo convite, porque eu transporto para minha rotina de faculdade muita busca de maleabilidade de horários para poder conseguir estar presente com a minha filha, né? Eu sou um pai solteiro, às vezes eu tenho que fazer algumas ginásticas para poder assistir às aulas, assisto aulas às vezes de manhã, à tarde. E a gente conversando, a gente encontrou um pouco de sintonia sobre o assunto e ela falou: Roberto, eu não consigo pensar em outra pessoa para poder falar aqui hoje que não você, então eu vou dispensar hoje os professores e vou colocar você no lugar. Então eu estou aqui duplamente lisonjeado, primeiro com vocês pela presença. Eu quero também agradecer em nome da Lohane a Multivix pela oportunidade, né, a Adriana. E eu espero conseguir trazer algumas palavrinhas que enriqueçam um pouco aí a reflexão de vocês, né, que auxiliem vocês a pensar um pouquinho sobre nossas rotinas de vida, né? Pode, por gentileza, passar para mim o slide, por favor? Aqui está um currículo breve, né? O que eu acho que mais importante aqui para vocês hoje é a parte final, até botei em destaque, né? Eu sou pai dessa gatinha linda aí que se chama Lara. Eu já está um pouquinho já mais velha, ela está com 6 anos, ela tinha 3 ou 4 anos. Eu gosto muito dessa foto e eu quis colocá-la para poder usar em tom de representatividade. Pode passar, por favor. Eu quero fazer um trato inicial com vocês. Esse tema é um pouco sensível, né? Falar de paternidade mexe muito com a nossa subjetividade, cada um tem a sua história de vida, cada um tem os seus, né, suas dificuldades ou facilidades. E aí eu quero saber se vocês sabem o que é isso aqui. Qual é o nome disso aí? Quem se arrisca a dizer? Bom. Isso é um mosaico, né? A gente pega peças desordenadas, você vai juntando elas e você cria figuras, né? No caso aqui. Eu queria convidar vocês a pegar as informações que eu vou passar aqui para vocês hoje, ainda que elas eventualmente pareçam um pouco sem sentido em algum momento, guardem ela com vocês, né? Se em algum instante da palestra ou até depois ela fizer sentido, aí vocês remanejam ela dentro da sua mente, encaixam e formam as figurinhas de vocês de forma que faça sentido para cada um de vocês, tá? Então é mais para poder evitar julgamento e permitir uma interação maior na palestra, por favor. E eu vou começar contando uma historinha para vocês. Essa historinha está num livro bem interessante chamado Transformando Problemas em Oportunidades, né, do Bertold Guster. Esse aqui é o Johnny, ele é um jovem capitão de fragata, né, e ele foi pela primeira vez convidado para poder comandar um imponente navio de guerra. Então ele ficou muito orgulhoso dessa missão, era um momento de guerra no país dele, e ele ganhou uma missão inicial já de muita responsabilidade. Então era início de carreira dele, então ele estava buscando esse crescimento profissional, então foi tudo bem encaixado nesse momento. Pode passar, por favor. E aí, logo na primeira viagem dele, olha o azar, né? Mar agitado, neblina densa, então ele estava numa missão bem difícil, tendo que controlar o navio, tendo que cuidar das situações que são peculiares à guerra. E aí, de repente, ele recebe um sinal da cabine de comando, né? Ó, capitão, tem uma luz estranha se aproximando aí à frente, a gente não consegue identificar ela, a gente não sabe o que é, está no meio do nevoeiro, mas a gente está assim, muito preocupado porque está em rota de colisão com o navio, então a gente tem que fazer alguma coisa. Qual que é a ordem que o senhor vai dar para a gente? E aí ele manda de forma imediata, sem pensar 2 vezes, ele pede ao mensageiro para poder enviar uma mensagem para essa embarcação e pedir para que eles saiam do caminho. Então eles mandam uma mensagem pedindo: vocês estão em rota de colisão conosco, por favor, mudem essa rota de vocês aí 20 graus para o norte. Pode passar, por gentileza? Né? E volta uma, por favor, acho que passou uma demais. Isso. E aí começou a surgir do outro lado uma contra-ordem, né? Veio uma contra-ordem do outro lado falando: vocês é que devem mudar a rota de vocês 20 graus para o sul. Não, é vocês que tem que ser 20 graus para o norte. E começou aquela né, discussão progressiva. Até que chegou um ponto em que o capitão ficou muito bravo, né, e falou: nós somos um navio de guerra e nós vamos disparar se vocês não saírem da frente. Saiam agora. E aí a resposta impressionou o capitão. Pode passar, por favor. Atenção, nós somos um farol numa ilha. E aí
o capitão não conseguiu sair a tempo, né, dessa rota de colisão e o navio acabou encalhando na areia, levou a prejuízos e trouxe um início de carreira para ele um pouco atabalhoado, né? Ele perdeu o controle da embarcação. Aqui a gente começa efetivamente a palestra, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande também que a gente fala com vocês sobre um tema que tem o mesmo nome, responsabilidade paterno-afetiva, e ela surge sempre de uma relação. A gente está falando o quê? De uma relação entre duas pessoas, né? O desenvolvimento da relação paternal ela se dá entre pai e filho. Não tem como você buscar uma noção de apenas ser individual nesse contexto. Existe uma subjetividade aqui que é travada com outro liame. Então, a gente está falando aqui sobre responsabilidade, responder. A gente tem uma resposta a dar diante de um fato das nossas vidas. Por favor. Quem que é o jovem capitão, né? Se a gente for trazer essa metáfora, essa historinha para a palestra, quem vocês acham que é o jovem capitão nessa historinha? Bora, gente, vamos quebrar o gelo, quem vai falar aí? Quem vocês acham que parece ser o jovem capitão? Pode passar o slide, por favor? Um pai de primeira viagem, né? Aquela pessoa que recebe aquela primeira missão para poder embarcar naquele navio, e aí ele está com aquela visão, eu preciso agir bem, eu preciso ser responsável, eu preciso, né, me dar bem, eu preciso aprender como fazer as coisas, e às vezes ele pensa até meio de ímpeto na tomada de decisões dele. O que o comportamento do capitão indica nesse contexto? Pode estar passado de uma vez, por favor. Contrariedade, né, com a ausência de mudança de rota daquele farol, orgulho dele em não querer abrir mão, dele mudar a rota, raiva, inconformismo, frustração. Você percebe que esses comportamentos acabam sendo uma reação, né, uma reação de um contexto que está surgindo na frente deles, né? O farol, por sua vez, são os fatos da vida. Então, o capitão está reagindo ao farol. E o farol são os fatos da nossa vida, né? Os fatos eles estão postos para a gente, eles são colocados. A gente não consegue mudar os fatos que acontecem, né, no nosso contexto. A gente toma uma decisão agora, temos uma consequência por isso, né? E aí, os fatos da nossa vida são consequências das escolhas que nós fizemos um pouquinho antes, no nosso passado. E o que é interessante abordar com vocês aqui? Esse fato ele só vai ser um problema dependendo da decisão que você tomar diante dele, né? Um fato ele pode ser um problema ou ele pode ser uma solução. O fato por si só ele é um fato, ele é desprovido de um juízo de valor. Quem dá um juízo de valor, né, sobre essas questões é o ser humano, né? A gente nunca enxerga o nosso ambiente, as coisas, de uma forma pura e simples. A gente está sempre dominado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas nossas histórias de vida, pela nossa subjetividade. O farol, então, é um fato da vida. E aqui, trazendo para o contexto da palestra, pode ser uma gravidez não planejada, talvez uma gravidez que aconteceu fora de um relacionamento, talvez uma gravidez fora de um relacionamento com uma pessoa que, de repente, não tinha vontade de ser pai, né? E esse pai se tornou um pai solo, contra a vontade, né? Em uma situação imposta da vida. E aí pode passar, por favor. E esse capitão sou eu, né? Esse é um resuminho da minha história de vida desde 2017. Essa é minha filhinha, né, em alguns momentos. Aqui ela no meu colo. E eu trouxe esse contexto inicial da Adriana por quê? Meus colegas de sala na faculdade, a própria coordenadora do curso, elas percebem uma ponta de um iceberg, que é uma relação de pai e filho muito íntegra, muito próxima, né? Relação de amor muito forte, é uma relação de proximidade muito grande, só que ninguém sabe o contexto que tem por baixo disso, né? Que está imerso ali no fundo do oceano. E nessas fotos, principalmente essa que ela está no meu colo, vocês veem, assim, entre aspas, um garoto aprendendo a ser pai. Eu não tinha a menor noção do que era ser pai, eu não pretendia ser pai, eu não tinha essa vontade. E isso eu vou encontrar explicação na minha subjetividade, nas minhas histórias de vida. E, de repente, eu tinha que me virar com isso, né? E eu poderia tomar várias decisões e eu acabei optando pela decisão de me virar e aprender a fazer tudo que era necessário. Trocar fralda, aprender a ter convívio, aprender a lidar com as emoções da criança, que são muitas vezes aleatórias, né? Aí, por favor, diante dos fatos nas nossas vidas, a gente tem decisões a tomar, né? Esse é o ponto da responsabilidade.
E olha que interessante, ó. Qual é a decisão que eu tinha ali? Ser pai ou ser pai? Né? Eu não tinha escolha, né? Eu devia ser pai. No lado esquerdo, eu poderia ser um pai ausente. Eu coloquei a interrogação ali de propósito, né? E ser pai ausente, o que significaria? Eu ter um filho, né? Eu seria talvez aquele pai mantenedor, aquele pai que paga uma pensão alimentícia, né? Aquele pai que apenas cumpre suas obrigações legais e vive a sua vida de forma singular, né? Ou eu poderia ser um pai que decide paternar, né? Aí a gente não está falando mais de apenas ter um filho, é ter uma paternidade. E aí seria, então, o tal do pai presente. Por favor. É um perigo essa adjetivação, né? Esse é um ponto que eu acho que é principal para tratar com vocês. É muito comum a gente tratar da paternidade com aspectos de adjetivação, né? Fulano o Roberto é um pai presente, o Roberto é um pai amoroso com a filha dele, o Roberto é um pai de verdade, ele é legítimo, ele é um pai hétero, é um pai branco. A gente tem muito esse costume de conceituar o pai como se fosse assim, uma necessidade de trazer para a figura paterna uma adjetivação constante. Por que o pai tem que ser um pai presente? Por que o pai tem que ser um pai amoroso? Né? Por que o pai tem que ser um pai de verdade? A gente não vê tanto a expressão mãe presente, mãe amorosa, mãe carinhosa, está tudo implícito no termo, né? Pode passar, por favor? Por que não é preciso adjetivar a expressão pai? Quem se arrisca a me responder? Eu quero uma pessoa participando, eu vou ficar em silêncio para alguém responder agora, vamos lá. Por que vocês acham que não é necessário adjetivar a expressão pai? Que a gente vai ser pai independente, ser carinhoso. Boa. Quem mais fala alguma coisa? Bora, gente. Coragem. Uma PAN pode falar também, tá? Fiquem à vontade. Pode passar para o próximo slide, vamos lá. Está implícito na palavra, né? Quando a gente fala de pai e mãe, a gente está falando de conceitos plenos. A gente está falando de uma plenitude. É uma palavra que significa ela por si só. Eu sou pai ou então eu sou mãe. Se eu sou pai, eu não preciso falar que eu sou um pai presente. Eu sou um pai, independentemente da escolha que eu faço de vida. Se eu quero ser um pai presente para minha filha, eu sou pai. Se eu decido ser um pai ausente para minha filha, eu sou pai. Né? E dentro desse paternar ou não, eu estou fazendo escolhas na minha vida. Eu estou tomando decisões importantes que vão trazer consequências para a minha vida. E o ser ruim ou bom não está necessariamente atrelado ao ausente ou presente, né? E isso é uma questão importante para tratar com vocês também. Independentemente de escolha, o que é a paternidade? Eu já falei, é uma relação. Mas é uma relação que nos atravessa de alguma forma. É impossível a gente entrar no mundo da paternidade e ser a mesma pessoa. É impossível você querer trabalhar a paternidade de uma forma que te traga isenção de pensamento, isenção de escolhas. A paternidade nos modifica de alguma forma. Ainda que eu escolha ser um pai ausente, ainda que eu escolha não estar ali presente com o meu filho. Nos modifica. Nosso pensamento muda, a gente está sempre pensando em alguma coisa, a gente fica preocupado, a gente pensa no futuro, né, talvez um pouco de ansiedade. Pode passar, por favor, Vitor. Obrigado, cara. A decisão de paternar ou de não paternar, ela é uma decisão que é multifatorial. Como assim multifatorial? Ela é um resultado de uma série de circunstâncias das nossas vidas, culturais, ambientais, de vida, né? As nossas histórias familiares vão trazer uma construção da nossa subjetividade, que a gente é hoje. E a gente acaba aprendendo com nossas histórias de vida a agir no nosso presente, né? E quem eu sou é aquela pessoa que muda a todo instante. Quando eu decido ser pai presente ou não, é o meu eu sou daquele momento, né? E quem é a pessoa falando com vocês agora aqui é uma outra pessoa que já é modificada a cada dia, com cada circunstância, com cada fato, com cada problema, com cada solução. Então, isso vai nos transformando, né? A gente está em constante transformação. E essas interrogações, elas representam isso, essas nuances, essas necessidades de modificar o nosso eu interior constantemente. E isso acontece de forma incontrolável. A gente não tem
e controle disso. Não dá para ficar rígido nesse ponto, né? Por favor, Vitor. Ninguém está preso ao passado, né? A construção de um novo percurso, ele acontece, inclusive, a partir de uma falta, né? É muito comum a gente, às vezes, perceber que a pessoa teve na vida dela faltas que acabam gerando como consequência a dificuldade de ser completo no hoje, né? A dificuldade de ser completo no agora. Então, essa falta, ela acaba sendo um comportamento, né? Um comportamento que é diferente daquele que é da percepção, ou seja, ninguém está preso ao passado. Se comportar diferente é perceber que algo não tem mais lugar no seu eu. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, com as suas histórias de vida, vão sofrendo modificações, né? A gente vai sofrendo alterações no nosso contexto de vida. E, consequentemente, o nosso comportamento, ele traz uma percepção de que, às vezes, aquilo que eu fiz no passado, né, aquilo que eu fiz lá atrás, já não cabe mais, né? Já não tem mais lugar. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade para tomada de decisões posteriores àquela que nós tomamos, pelo fato de ser aquele capitão do navio, o orgulho, né, o aprisionamento interno, a dificuldade de dar o braço torcer, às vezes uma raiva, um rancor de alguém, né? E entra muito em jogo aqui uma questão que eu gosto muito de falar sobre o perdão. O que é o perdão, né? Assim, o perdão é algo que a gente tem, às vezes, dificuldade em trabalhar no nosso cotidiano, porque traz a ideia de que se eu for perdoar alguém que me fez mal no passado, essa pessoa vai ficar impune, né? Poxa, não vou perdoar fulano porque ele me fez muito mal. Só que a grande verdade é que o perdão ele não é feito para o outro, né? Ele é feito para a gente mesmo, porque ele permite que você se liberte daquilo, né? Quando você não perdoa as questões pessoais do passado, você acaba trazendo aquilo com você a sua vida inteira e de forma inconsciente você talvez consiga perceber, olhando para trás, que você talvez repita muitos padrões e, quiçá, aqueles que você menos gosta na pessoa, né, do seu passado. Isso acaba acontecendo com muita frequência. E a chave para você poder conseguir modificar isso é o trabalho do perdão. E é nesse ponto que entra a temporalidade. Cada um tem o seu tempo, né? E é preciso respeitar isso. Eu demorei muito a trabalhar o meu amadurecimento, e esse é um ponto importante também, gente, porque essa palestra não tem como tangenciar um pouco da minha subjetividade, vocês já perceberam isso, né? Mas a temporalidade é importante. Às vezes você leva um pouco mais de tempo para poder tomar conscientização das coisas. E isso é natural, cada um tem sua velocidade. E o tempo de mudança é a medida correta para você pensar as suas nuances de vida. Pode passar, por favor, Vitor. Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês aqui também o sujeito filho. Vocês percebam que eu fiz aqui uma rápida explanação do desenvolvimento do sujeito pai, né? Assim, como é uma relação, a gente está falando de pai e filho. Então, a paternidade, ela trabalha uma sujeição do pai nessa relação e também uma sujeição do filho nessa relação. Então, os dois se modificam de alguma forma, né? A paternidade, como vocês perceberam, faz com que o pai passe por mudanças, quer ele escolha estar presente na vida do filho ou quer ele não escolha, ou quer não esteja. E nesse ponto tem alguns temas interessantes, até da Gestalt terapia, um tema que eu gosto muito na faculdade. A Gestalt fala muito sobre congruência e sobre autoatualização. A gente está sempre buscando congruência com nós mesmos, com quem nós somos. E o ser congruente é a congruência com aquilo que nós somos naquele momento. E a autoatualização, por sua vez, são os fatos da vida acontecendo no nosso cotidiano, e isso faz com que a gente acabe tendo uma mudança de perspectiva por causa de fatos da vida, né? Então, a gente está sempre se autoatualizando. Esse contexto se reflete no outro lado da relação, que é o sujeito-filho. Todo filho precisa se sentir o quê? Pertencido, amado e importante. Importantes na vida das pessoas, né? O pertencimento, ou seja, eu pertenço a um certo grupo, eu pertenço a uma seara, eu pertenço a uma família, eu pertenço aos meus amigos, eu pertenço a pessoas que são queridas para mim. Eu preciso ter a noção de que eu tenho um lugar para estar, né? Um ambiente que me é favorável. E esse é o primeiro ponto
do elemento sujeito-filho que permite uma reflexão do pai, né? E a paternidade traz essa reflexão. O segundo ponto do sujeito-filho é o amor, né? É necessário que a criança tenha amor, é fundamental. O amor, ele vem de diversas formas, né? De comportamentos, de palavras. As comunicações não verbais, elas são muito mais enfáticas, importantes do que as verbais. A gente fala muito mais com as nossas expressões do corpo, a gente fala muito mais com aquilo que a gente manifesta, um abraço, um carinho, um jeito de falar, do que aquilo que a gente está falando. Eu posso falar com vocês agora aqui, gente, estou muito animado aqui que está com vocês hoje, vocês não vão acreditar em mim, né? Agora, se eu botar um sorriso no rosto, eu estou utilizando a minha expressão, a minha ênfase e trazendo um pouquinho mais de comunicação com vocês. E o terceiro ponto é a importância. A criança precisa se sentir importante em algum lugar, né? Isso, por que é importante? Porque assim eu começo a ter consciência, né, ou eu criança, de que eu tenho um valor no mundo, né, que eu consigo promover algum tipo de mudança. Se falta algum desses três valores, essa criança vai crescer, não que ela vai ter uma vida negativa, uma vida ruim, mas ela vai ter um pouco mais de dificuldade para poder lidar com os problemas. Surge nesse ponto alguns contextos que são relevantes. Às vezes a falta de limites para poder agir, o que leva, por exemplo, a um limite baixo de tolerância à frustração, né? Porque às vezes quando você não tem um ambiente de pertencimento, de amor e de importância, você talvez não tenha um limite dado por pai e mãe, e no dia a dia, no convívio social, você vai receber nãos, né? Você vai receber na sua vida obstáculos para serem superados. E aí, ou superar ou não deles, ou permanecer limitado, estagnado em um certo lugar, vai ser uma consequência daquilo que eu trabalhei na minha infância, né? E acaba sendo uma consequência muito importante. Pode passar, por favor, Vitor. Pai é nosso herói, né? Todo mundo chama o pai de super-herói. É aquele cara que bota uma capa, coloca o S no peito. Né? Quem é o nosso herói, né? Quem é o herói de cada um? Cada um aqui sentado nessa cadeira aqui hoje tem o seu herói de vida. Se você fechar os seus olhos, você vai trazer na sua mente uma pessoa que é o seu herói. E essa pessoa não necessariamente vai ser o seu pai. Às vezes o seu pai não esteve presente na sua vida. Às vezes quem te criou e te deu amor foi o seu padrasto. Às vezes foi o seu avô. Às vezes foi um amigo muito próximo, né? A figura pai, esse é o ponto que eu quero trazer que é importante para vocês. Ela não está necessariamente ligada ao pai biológico. Está ligada àquela pessoa que assume aquela identidade com você. E ela vai transportar para você os valores dela de alguma forma, as questões dela de alguma forma. E, às vezes, quanto mais distante é esse pai, né, maior serão as disfuncionalidades que serão transportadas e que você vai ter que aprender a lidar com elas na fase adulta de vida. Quem também pode ser o herói? Vamos pensar aí. Pode mudar. Pessoas erradas, né? Aqui eu tinha colocado até antes a expressão traficante, eu achei um pouco pesado e mudei, né? É muito comum as pessoas que não têm um pai presente encontrarem nas pessoas erradas os pais dela, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho até um fato que é da minha experiência na área do direito, né? Uma história que eu vi uma vez, um rapaz estava em frente a um bar e comentou comigo que era até aquele bairro Jesus de Nazaré, é uma região que é muito tomada pelo tráfico, e ele falando que tinha um garoto que estava sempre ali em frente ao bar, brincando, né, gostava de jogar bola, um garoto inocente, e um certo dia ele estava em frente a uma mercearia e manifestou interesse em ter um brinquedo que estava sendo exposto ali, e ele não tinha dinheiro para poder comprar aquele item, ele não tinha condições financeiras para isso. E ele manifestou de forma simplória, na linguagem infantil dele, esse desejo de ter aquele brinquedo e não conseguia ter, aquela frustração. Aí apareceu uma pessoa lá do tráfico, né, e falou, ó, toma aqui, ó, tirou do bolso um maço de dinheiro gigantesco, né? Quanto que é isso aí, ô fulano? Ah, sei lá, R$50. Tirou aqueles R$50 e deu pro garoto, toma aqui, ó, presente para você. O que esse rapaz deu para esse garoto nesse momento? Pertencimento. O que ele deu para esse garoto nesse momento? Importância. O que ele deu para ele nesse momento? Amor. Né? São os 3 pontos importantes que eu falei agora há pouco com vocês. Se eu não sou pai, algo ou alguém vai ocupar esse lugar. É inevitável, isso é uma regra básica da vida. Né? Alguém vai ocupar esse lugar de alguma forma porque eu, como filho, eu, como criança, eu tenho a necessidade de buscar esses elementos que eu mencionei com vocês.
É fundamental, é inevitável isso. Essa busca ela é incessante, né? Aqui a gente traz até um pouco da nuance da psicanálise, que a gente tem o nosso lado inconsciente, que é o nosso lado que a gente não consegue dominar, a gente não consegue conhecer muito bem, né? O nosso lado que a gente não consegue definir com clareza. É o nosso lado, inclusive, que faz com que a gente, às vezes, se comporte de uma forma que a gente acha que é errada, mas a gente não consegue evitar. Até fazendo um parênteses, né? Imagina, por exemplo, a situação de você, na fase adulta, ter uma grande oportunidade de mudança profissional e você, no dia da palestra, você decide não ir, né? Você se sabota. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu agi contra mim mesmo? É o nosso lado inconsciente trabalhando de alguma forma conosco, né? E a gente vai ter que buscar explicações para isso num processo terapêutico. Façam terapia. E aí, a figura paterna, ela tem uma grande importância. E às vezes as pessoas erradas, até as drogas, né? As drogas elas acabam sendo um companheiro, né? Para quem não tem um pai ou uma mãe. É muito comum você encontrar narrativas de pessoas que entraram em imersão nas drogas e que, se você for fazer uma pequenição no ambiente familiar, não tinham um suporte adequado, né? Não tinham uma visão adequada. Então, todos esses contextos que agora eu estou falando sobre o filho, eu volto a dizer, eles trazem impacto e nuances de modificação importantes na minha figura do eu, pai, né? Ou seja, é uma relação, né? Eu vou falar isso com vocês em vários momentos, porque não existe condições de você separar esse liame, não existe condições de você mudar essa sua perspectiva. Pode mudar, meu caro, por favor. O que é a figura paterna para o filho? Né? Vamos pensar um pouquinho agora na importância da figura paterna para o filho. Ela está associada à proteção, né? Enquanto a mãe, por exemplo, está muito ligada à ideia do cuidado, né? do afeto, do carinho. O pai, ele tem uma ascensão muito grande para o aspecto protetivo ao filho. E quando eu falo de proteção aqui, é preciso ter muito cuidado, porque não é aquela proteção em que você vai blindar a criança de tudo, né? Tem até um jogo, gente, das Olimpíadas agora, que se tornou olímpico agora, como é que chama o nome? Que fica um rapaz esfregando o chão na frente, assim, para aquela pecinha andando, cruising, não sei, me deu um branco agora do nome do jogo. Mas é como se fosse aquele pai que fica a peça está correndo no gelo e você tem que ficar, né, com a vassourinha ali limpando para aquele negócio ir andando, aquela preocupação excessiva, né, para poder fazer com que deslize o mais rápido possível, e quando tem que parar, para de limpar o caminho. Ou seja, é aquele pai hiperprotetor que quer buscar uma proteção para o filho excessiva. Eu vou fazer tudo por você para você poder viver bem. Eu vou dar para você tudo que você precisa. Você não vai precisar se preocupar com nada. Acaba sendo um ponto de exagero nessa proteção. Mas eu acho que o proteger aqui está muito mais ligado ao aspecto de você saber dar limites, né, no momento correto, na forma correta, e trazer também para a criança o incentivo para o desafio, né? Tem até um cara que eu gosto muito, que é o Marcos Pianjas. Quem conhece ele? É um cara que fala muito sobre paternidade. Ele tem uma fala que eu acho bem legal, que é assim, ó: o pai, ele está ali, não é para ser um palhaço da corte, um cara que vai entreter o filho. O que é muito comum hoje em dia? Você pegar o seu filho numa sexta-feira e fazer a seguinte pergunta para ele: filho, o que você quer fazer esse fim de semana? Eu quero ir para o Aquamania, eu quero ir para o parque de diversões. Ou seja, a criança definindo a rotina, né, do fim de semana. E nem sempre isso foi assim. É muito comum no passado você ver relatos, né, o Mário Cortella fala muito sobre isso também, de que antigamente a criança que tinha que se adaptar um pouco ao convívio familiar, às nuances do dia a dia, né? E o Mário Cortella fala assim, que é muito importante a criança também sentir o quê? Tédio. O tédio é necessário, né? Porque o tédio leva a uma questão de você tolerar um pouco mais a frustração. Então, não é a criança que tem que se adaptar ao ambiente familiar, e sim o oposto. Assim, perdão, até inverti agora. A criança tem que se adaptar ao ambiente familiar e não o oposto. Ou seja, ela ficar ditando as regras no fim de semana, por exemplo. Então a proteção está muito ligada a isso, a uma responsabilidade, o responder a um comando. A paternidade, gente, também ela é o segundo vínculo mais importante. Qual é o primeiro? Isso é inevitável. E aqui Freud fala muito bem sobre isso, né? A questão da ligação da mãe
com o filho. A primeira pessoa que o filho conhece é a mãe, né? Eles estão ligados desde o ventre materno pelo cordão umbilical, né? A comunicação ali é intrínseca, ela é intensa, ela é forte, constante. Quando ela nasce, a primeira pessoa que ela vê é a mãe. E aí ela vai, amamenta, né? E tem o primeiro saciar-se, né? O Freud fala sobre isso, que a criança ela já busca o prazer de imediato na alimentação, no seio materno. E de repente, aparece um cara chatão lá que intervém nessa relação e fala assim, peraí, eu quero ter um lugar aqui também. Né? E nessa hora é o que o Freud chama da questão do complexo de Édipo, a castração, que ele fala também, que é o rompimento dessa relação única de mãe e filho, para que o filho perceba, né, que o mundo ele tem uma amplitude maior, né? O mundo tem um aspecto maior. Então, o pai ele surge posteriormente como o segundo vínculo mais importante do filho e traz valores importantíssimos que a mãe tem um pouco mais de dificuldade talvez de dar, né? Assim, eu falando em termos gerais, né, que é a questão da independência, da confiança, da autoestima, porque o filho, enquanto ele se espelha na mãe no aspecto do cuidado, né, do aprender a lidar com as pessoas, ela também vai se espelhar no pai na questão da referência, né, da busca profissional no futuro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides em seguida. Pode passar, Vitor, por favor. O filho que convive com o pai na infância. Eu vou falar agora das 3 fases, tá? Da infância, da adolescência e da fase adulta. E eu quero trazer esse aspecto para vocês, porque assim, eu não sei qual que é a história de vida de cada um, né? Cada um faz as suas escolhas de vida. Mas é para vocês perceberem que essa entrada no ambiente, né, da relação familiar, eu decidi ser um pai presente na vida do meu filho, decidi mudar atitudes minhas, ela pode acontecer a qualquer momento. É algo que é atemporal. Eu posso decidir isso em algum momento, né? E é importante aqui mencionar que, às vezes, eu fico muito arraigado a comportamentos mais antigos por achar que eles são congruentes com o que eu sou. E, às vezes, você vai descobrindo com o passar do tempo que é preciso abrir mão um pouco dessa congruência e buscar novas congruências. Né? O abrir mão, ele mostra que algo não está mais se encaixando perfeitamente. Eu preciso mudar, eu preciso sair do lugar. Então, na fase da infância mesmo aqui, o pai ele contribui muito para a formação da autoestima e de uma relação de confiança, ou seja, a criança confia no pai, ela aprende que ela pode confiar nas pessoas. Ela vai ter mais facilidade no futuro, com certeza, em criar laços de amizade, em criar laços de relacionamento, se ela tiver um pai presente na vida dela. E aqui eu estou falando em gestos banais, trocar fraldas, né, ir a reuniões e apresentações escolares. Tem muitos pais que às vezes têm um pouco de dificuldade em estar presente na escola com o filho, né? Acha assim, não, poxa, vou deixar a mãe ir. Quando a coisa apertar, der um problema, eu vou lá e resolvo tudo em 5 minutos. Né? Tem muito pai que é assim, né? E não, aqui eu estou falando assim, de você conseguir entrar num universo onde você passe a conhecer o seu filho de verdade, onde você passe a entender ele. E o sinal de alerta surge para cada um de nós quando a gente percebe que certos comportamentos que o nosso filho tem, a gente nos surpreende, né? Algo que a gente não conseguia contar com aquilo, a gente não consegue perceber aquilo. Às vezes algum gesto que acontece ali que poxa, por que você fez isso? Né? E aonde está aquela intimidade, né? A troca de dentes, né? Minha filha semana passada ela estava com uns dentes banguelas aqui, estava naquele dilema para poder usar o fio dental ou não para poder arrancar o dente, né? E foi aquela novela de quase 1 hora ali, acabou que ela aceitou. São momentos bobos, né, que a gente vai colecionando e que depois fazem diferença na memória. Aprender a andar de bicicleta e acolher a criança nas quedas. Né, o que é o acolher nas quedas? É você falar assim, você caiu, mas você consegue levantar e seguir em frente. Né? O andar de bicicleta, o aprender a andar de bicicleta é a mesma coisa que você passar no concurso público. Né? Eu vou aprender a passar no concurso público no futuro. Eu vou aprender a ser pai no futuro, eu vou aprender a buscar o meu sucesso profissional e pessoal na minha vida no futuro, eu vou aprender a lidar bem com a diversidade, que é um relacionamento, né? E, enfim, é a questão da diversidade de situações. E também a questão do dar limites, né? Eu vou falar aqui várias vezes sobre isso também. Uma das coisas mais perigosas que um pai ou uma mãe podem fazer com um filho
é não criar limites para as coisas, porque você acaba gerando dentro de casa uma pessoa que vai, né, ter atitudes talvez até um pouco, a expressão é até um pouco pesada, monstruosas, né? Assim, a pessoa que não tem limites na vida, ela quer fazer tudo sem levar em consideração o outro, sem levar em consideração a questão do respeito aos limites ao outro. Então, quando você cria limites para as coisas, você permite que no futuro eu saiba até onde eu posso ir, né? Um outro exemplo da minha filha, ó. Ontem ela pediu um chiclete. E aí eu dei o potinho para ela, ela sabe que é para poder pegar uma unidade do chiclete, né? Aí ela foi escondidinha e pegou 2, botou na boca. Aí eu vi, não, tira as 2 da boca agora. Papai combinou com você uma só. São situações bobas, assim, ela chorou na hora, reclamou, mas são situações que a gente traz no nosso dia a dia, que são banais, mas que você só consegue perceber o insight daquele momento se você tem intimidade na sua relação, se você tem proximidade, né? Esse é um ponto que é importante para ser tocado. A adolescência, né? É um segundo ponto que é muito importante também nessa formação, no desenvolvimento do filho na relação paternal. Quando o nosso filho está na adolescência, ele está buscando no pai o quê? As referências. As referências que vão contribuir para as suas tomadas de decisões. Ele vai buscar ali a formação das referências que vão contribuir para aquele pai que ele vai ser no futuro, com o futuro filho dele, para ele saber no futuro se ele quer ou não se casar, se ele quer ou não ter um filho, né? Aqui eu falo um pouco de mim. As nossas referências irão contribuir para a tomada de decisões, ou seja, o nosso filho observa tudo que está ao redor, ele observa as coisas que acontecem, ele observa e aprende dentro de casa, na escola, com os colegas, com os amigos, para quem não tem os pais, né, as pessoas erradas, enfim, tudo está engajado no que eu falei com vocês até agora. O pai também tem uma função muito importante na adolescência, que é o quê? Dar conselhos, trazer uma escuta ativa, levar a segurança, o apaziguamento. Quando a gente está falando do adolescente, a gente está falando de quê? De explosão de hormônios, né, a questão da sexualidade surgindo, dúvidas. Eu costumo dizer também que a fase dos 17 anos, 18, é muito cruel para tomar as decisões profissionais, né? Pô, vou fazer vestibular para qual área, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu estou em mudança de foco. Eu fiz direito, né, numa época em que eu percebi que talvez fosse aquele o melhor caminho para mim, e hoje eu consigo notar que eu estou mais concatenado nos meus valores como pessoa, buscando essa migração profissional. E às vezes é um pouco cruel essa tomada de decisão numa idade tão tenra. E o pai nessa hora está ali para dar conselhos, para ser aquela referência, é aquele pai que leva o filho para o trabalho, e o filho observa o pai trabalhando e se espelha naquilo. É aquele filho que às vezes vai estar numa angústia, teve uma discussão dentro de casa com um colega e busca conselho com o pai. É aquele filho que às vezes é um adolescente que se tornou pai cedo e não sabe como agir e busca na figura paterna um acolhimento. Então é um ponto importante. E o pai tem um papel importante nessa época também da formação de relação de admiração, de respeito. Ou seja, isso favorece que esse adolescente forme no futuro relações saudáveis. Eu aprendo a admirar as pessoas. E aqui eu volto a fazer o link. Tudo isso são percepções que nós vamos construindo até de forma um pouco antecipada e percebendo, poxa, se eu fizer isso, eu acho que eu vou fazer bem para minha filha de tal forma. E você consegue com isso construir o seu papel, mudar a sua figura paternal, mudar a sua colocação naquela história, né? Você deixa de ser um mero figurante numa relação e passa a ser um protagonista, onde você vai ajudar a criança a definir um rumo que talvez seja aquele rumo que até você talvez não tenha conseguido alcançar na sua vida, né? Pode passar, por favor, meu caro. E na fase adulta? O filho que convive com o pai na fase adulta. Aqui a gente já tem o quê? 2 indivíduos conscientes de si, das suas histórias. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua visão. A comunicação entre pai e filho nessa hora é uma comunicação mais livre, onde cada um consegue expor a sua opinião e às vezes mostrar contrariedade com opiniões. Meu filho, faça isso. Não, pai, eu quero fazer de tal forma, né? Já não tem mais aquela relação de sujeição. São seres independentes. Surge mais franqueza sobre os sentimentos, isso se a base foi construída de forma mais sólida. E surge a questão do compartilhamento de problemas, às vezes problemas financeiros. Poxa, eu estou aqui apertado, o que eu vou fazer?
me dão auxílio, às vezes problemas de relacionamento. Poxa, como é que eu faço para poder me virar nessa situação? Então, todas as vezes em que o filho adulto busca o pai nesses momentos, o que ele está fazendo? Ele está buscando aquele porto seguro dele, né? É uma eterna volta para casa. Até mesmo quando às vezes é um pai presente, mas que já faleceu, a gente consegue perceber essa movimentação do voltar para casa quando traz um momento de rememoração, ver fotos, lembranças. Então a gente tem sempre essa necessidade de busca do acolhimento e do voltar para casa, né? Numa fase em que nossos pais às vezes não estão mais presentes nas nossas vidas, a gente tem que buscar esse acolhimento de alguma forma. Então a gente está sempre voltando de alguma forma para o nosso ambiente, para a nossa casa. É um movimento que é constante, ele é cíclico, né? Pode passar, meu cara, por favor. E aí, eu quero trazer algumas considerações para vocês aqui, já para poder trazer já um encerramento. Assim, é um desafio muito grande falar sobre paternidade com vocês. Eu procurei sintetizar um pouquinho essa questão. É preciso evitar ao máximo a ideia de que a vida é assim. Ou seja, a gente está sempre com a ideia do conformismo, né, no nosso cotidiano. A gente acha que tomou uma decisão lá atrás e aquela decisão trouxe consequências que estão fechadas, que estão travadas. Eu não vou ter mais um caminho a seguir ali para frente. Poxa, já fiz aquilo ali, não consigo mudar mais. Ou às vezes, eu não estou falando nem da ausência, não, tá? Eu estou falando da paternidade presente também. Muitas vezes você é um pai presente e você está com aquela dificuldade de se aproximar do seu filho, né? Uma pessoa às vezes um pouco mais difícil no diálogo, uma pessoa que às vezes não se abre tanto com você. E aí o pai acaba talvez desistindo de tentar, né? Desistindo de tentar uma mudança, alguma nuance diferente. E a gente percebe que com a nossa mudança cotidiana da nossa subjetividade, que acontece com cada fato que nos acontece, com cada trauma, ou então com cada conquista de vida, a gente consegue perceber que é possível ter uma perspectiva diferente de lidar com as coisas, né? Ter uma iniciativa diferente, ter uma busca diferente de comunicação. Então é um convite, é o primeiro convite de reflexão que eu trago para vocês, para que vocês levem para casa hoje, né? Essa questão da paternidade ser um portal de transformação. A segunda frase, Vitor, por favor. O passado é um segundo coração que bate em nós. Ele vai sempre estar ali, né? O passado ele está ali para poder ditar a nossa história de vida. Só que tem um ponto aqui, uma pegadinha importante, né? A Gestalt terapia fala muito sobre o aqui e o agora. É no aqui e no agora que a gente pode promover mudanças de vida, não é no passado. O passado está como referência, ele marcou a nossa vida. Só que ele só traz angústia para você hoje se você decidir que ele permaneça no seu presente, né? Se você decidir que ele permaneça ali em forma de rancor, ou de tristeza, ou de arrependimento. Agora, se eu pego o meu aqui e agora e eu transporto ele para uma tonificação de mudança, de, poxa, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu estou com esse problema aqui para resolver. Qual é a atitude que eu vou tomar diante disso aqui agora, para poder evitar que isso continue sendo um problema na minha vida? Eu vou buscar me aproximar mais do meu filho? Eu vou buscar conversar mais? Né? Eu vou buscar saber por onde que ele anda, com quem ele está? Eu vou olhar mais para mim? Né? Eu vou observar quais são os valores que eu tenho que às vezes estão esquecidos, né? Será que às vezes eu consigo ter eficiência na minha escuta ativa, não só com a criança? O que é escuta ativa? Eu nem falei com vocês, né? A escuta ativa é você ouvir, acolher aquelas palavras e você saber dar uma resposta para ela, né? Você saber dar um acolhimento. Não é um mero ouvir onde a pessoa está ali falando e eu estou ali no celular, né, fechado. A escuta ativa é uma escuta onde existe troca de experiências, existe crescimento mútuo entre duas pessoas. E essa mudança só acontece se eu me permito primeiro ouvir a minha voz interna. E muitas vezes a nossa voz interna está falando com a gente o tempo todo ali, às vezes gritando na nossa cabeça, reverberando frases importantíssimas e a gente está ignorando ela, né? Às vezes a gente deixa que o ruído externo, as ambientações do nosso cotidiano nos afastem daquilo que é importante para nós, né? E são às vezes mudanças sutis que vão trazer sentimentos que são importantes e que nos trazem também autoestima, autoconfiança e competência interna para poder superar os obstáculos da vida. Tudo é ligado às dificuldades que eventualmente vocês
tenham hoje na profissão, né, no relacionamento, no casamento, tudo está ligado ao nosso eu atrás, né? Só que é importante lembrar que o passado, ele tem a referência, é o nosso segundo coração, só que nós temos um coração mais importante que é o presente. Quem sabe, por exemplo, aqui diferenciar, aqui fazendo parênteses também, depressão, estado de normalidade e ansiedade. O que vocês arriscam? Sabem dizer? O que é depressão? O que é ansiedade? O que é ansiedade? Vamos lá. Quem me fala o que é ansiedade? Arrisca, Vitor. Ansiedade é você estar mais voltado para o futuro do que para o passado. Boa. Depressão. Normalidade. Você diferencia depressão, normalidade e ansiedade conjugando essas três expressões no tempo. Se eu estou falando de depressão, eu estou falando de uma situação onde eu estou olhando demais para o meu segundo coração, que às vezes pode estar machucado, né, e ficar muito arraigado a ele, muito preso a ele. Né? A depressão faz com que eu me ligue muito a fatos que aconteceram e que me levam... Volta à frase anterior, por favor, Vitor. A frase anterior. A vida é assim, eu não consigo mudar ela. Então, traz muito essa questão do conformismo com o meu sou do passado, que eu não sou mais, porque o movimento é constante de autoatualização, e eu acabo ficando preso demais ao passado, me conformando com ele e deixando de tomar decisões importantes no presente. O meu gasto de energia mental está muito focado em pensar no passado que eu não consigo mudar mais. Né? E eu fico incessantemente tentando ser aquela pessoa que é o capitão do navio, querendo ir lá para o passado para poder buscar mudanças importantes, e não é lá que eu vou conseguir mudar as coisas, né? No agora. Né? As coisas que aconteceram já aconteceram. Pode voltar à segunda frase, por favor. Então, o passado é o segundo coração que bate em nós, e a gente tem que saber usar ele com sabedoria. É importante que a gente saiba usar ele na medida certa. O que é a medida certa? É você pegar o passado como referência para você trabalhar o agora. Aqui eu estou falando da pessoa que está com um estado de saúde mental, né, melhor, mais adequado. É até desafiador usar a expressão normalidade. Né? O que é o normal, o que é o anormal? A psicologia questiona muito isso. Né? O conceito de normalidade. O que é uma pessoa normal? Se eu, por exemplo, que sair andando agora aqui e der uma pirueta e continuar falando. Vocês vão achar normal, talvez, né? A normalidade é muito subjetiva, é um julgamento. Então, é difícil você trazer essa ideia da normalidade para o ser humano. Ansiedade é você gastar a sua energia para o futuro. Aqui eu estou falando assim, poxa, eu vou ficar quietinho aqui, eu não vou sair desse emprego porque eu acho que a estabilidade aqui é importante e aí eu não vou fazer nenhum tipo de mudança, eu não vou tentar mudança com meu filho porque tá bom assim mesmo, já era, não consigo fazer nenhum tipo de crescimento interno de relação com ele. E você vive o conformismo, deixa de mudar o seu futuro e, de novo, você está deixando de focar a sua energia no agora para aqui ficar pensando só nas coisas que ainda não aconteceram no futuro e que, de repente, poderiam até ser diferentes se você focasse no agora. Né? Então, fechando esses parênteses, a ansiedade, o estar bem consigo mesmo e a depressão são expressões que se conjugam no tempo. Nunca esqueçam isso. Tá? A terceira frase. Não é o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. As decisões que eu tomei em algum momento da minha vida, elas foram adequadas para aquele momento, e eu persistir nelas depende de uma autoavaliação, né, primeiro, para que eu possa perceber aquilo que eu fiz lá atrás está adequado hoje? Eu devo mudar alguma coisa? Né? O pai que eu sou, ou então o pai que eu não quero ser, ou então o pai que eu não sou, mas eu acabo sendo porque eu sou ausente. Né? É bem assim. Está adequado a quem eu sou hoje? Eu estou ouvindo quem eu sou de verdade? Eu estou conseguindo perceber os meus valores? Quando eu estou convivendo com as pessoas importantes dentro de casa, eu estou tendo um sentimento de satisfação pessoal, de saber que eu estou fazendo aquilo que é possível ou não? Quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu estou construindo uma missão ali interna com as pessoas que são importantes para mim, de forma a deixar um legado para o futuro. Eu não sei se vocês viram recentemente uma postagem que está viralizando no Instagram, que fala que daqui a 100 anos outras pessoas estarão habitando o mundo. Já viram essa postagem? Né? Daqui a 100 anos outras pessoas vão estar habitando o mundo, não vai ser mais a gente aqui,
outras pessoas vão estar morando em nossas casas, que a gente talvez não conheça, né? Daqui a 100 anos a gente vai ser no máximo um porta-retratos colocado ali num criado mudo de alguém que é um parente nosso, né? E talvez daqui a 200 anos ninguém lembre mais da gente, né? Basta você pensar, você tem uma intimidade de lembrança, por exemplo, de busca de informação sobre os seus tataravós, né? Sobre os seus tataravós, sabe quem são? O nome deles? A gente vai apagando a nossa existência de alguma forma. Então, a vida, ela é um eterno convite para que a gente possa modificar a nossa essência no agora, porque são valores muito importantes que são vividos com intensidade no agora. E o passado, ele vai aos poucos se desmanchando, vai ficando para trás, e o futuro, ele acaba sendo uma busca constante, às vezes um pouco ilusória, porque a gente não sabe até onde vai a nossa missão. Eu vim desse exemplo agora da queda do avião, né? Que são pessoas que pegaram o avião, de repente, putz, a existência acabou. Então, o adaptar-se às mudanças é muito ligado àquela ideia de um filme que eu gosto muito, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, que fala sobre aquela expressão carpe diem, né? Você saber utilizar o seu dia de forma intensa, você perceber que é importante que cada dia seja um dia singular para você e importante. E o convite que eu quero trazer para vocês hoje aqui, né, em uma expressão já final aqui de encerramento, é que vocês possam fazer um bom uso da paternidade, ou da não paternidade, ou da paternidade ausente. E aqui eu volto a falar, não quero adjetivar, porque todo mundo é pai de alguma forma, né, independentemente da escolha que faz, de maneira com que aquilo seja importante para mim no agora, no presente. Porque é isso que vai ser um movimento catalisador de mudança para o futuro e que talvez façam que você seja mais lembrado por gerações futuras. Certo? Acho que é hoje. Obrigado, gente. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, tá? Foi muito gratificante estar aqui nessa manhã com vocês e estou com uma audiência ilustre aqui hoje, que é meu pai querido, que está aqui me assistindo também. Foi massa e que a gente possa se rever mais vezes aí. Muito obrigado.